Você olha para sua lista de chamada e tem 3, 4, 5 alunos que ainda não reconhecem nem as letras do alfabeto. A pressão por metas e resultados aumenta a cada bimestre e você já não sabe mais o que fazer. Já mandou bilhete para as famílias, acionou uma reunião de pais, até fez um relatório individual do estudante para saber se não tinha mais nenhuma questão cognitiva envolvida. E mesmo assim, nada adiantou. Se essa é a sua dificuldade, crianças que ainda não sabem ler no segundo ano e ainda não houve avanço, fica comigo até o final desse vídeo que hoje nós iremos conversar sobre isso. Estratégias práticas para você aplicar amanhã mesmo na sua sala de aula. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, eu sou psicopedagoga e nesse canal trago novidades sobre a área da educação. Práticas, metodologias, editais e processo seletivo, tudo que você, professor, precisa saber. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva nesse canal. Antes de qualquer intervenção, você precisa saber aonde o aluno parou. E para isso, nós realizamos a sondagem. Alguns professores chamam de avaliação diagnóstica, enfim. Mas a sondagem tem um papel fundamental para você entender qual é a dificuldade do estudante, saber qual é a potencialidade que ele tem. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico detalhadamente cada hipótese descrita. Eu vou deixar no card aqui em cima e no link nos comentários. Mas além disso, vou falar rapidamente aqui. A primeira hipótese é a pré-silábica, que não reconhece letra, na hora de escrever, coloca lá desenhos, enfim. Ele vai colocar, por exemplo, o O para representar o bo e o A para representar o lá. Essa é a diferença do com valor sonoro para o sem valor sonoro. A hipótese silábica alfabética, ele vai entender essa questão do valor sonoro com mais precisão, com mais convicção. Então ele vai escrever sim algumas sílabas, algumas palavras convencionalmente, mas outras sílabas ele vai omitir no meio das palavras. Por exemplo, ele pode escrever o bo e o a para representar bola, né? E por último, o alfabético, que é aquele que já compreendeu o sistema de escrita alfabético e escreve de maneira convencional. Nessa hipótese, ainda os estudantes podem cometer alguns desvios ortográficos, mas isso é super normal para a faixa etária. Carol, entendi as hipóteses de escrita, sei que eu tenho que fazer a sondagem antes da intervenção, mas de forma prática, como é que eu resolvo esse problema? Pré-silábico, o que é que você vai fazer? Consciência fonológica diariamente, alfabeto móvel, material concreto. A criança precisa entender que o nome das letras não representa o som que elas produzem. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente foca ali em ensinar o alfabeto, trabalhar com a criança a questão do som que cada letrinha produz e quando essa letra se une a outra, qual é o som dessa sílaba? E isso é importantíssimo. Você vai trabalhar com jogos, você pode também trabalhar com bingo, com o nome dos estudantes, trabalhar com o nome próprio para os estudantes pré-silábicos é fundamental. Separar sílabas, sílabas finais e iniciais. Nós falamos também sobre a questão das aliterações, né? Peça para o estudante identificar os sons iniciais e os sons finais de cada palavra. Já como dica para vocês, o elefante letrado tem várias atividades para trabalhar a consciência fonológica. Agora o silábico, com valor e sem valor sonoro, o que é que eu faço, Carol? Você também pode trabalhar muito com o alfabeto móveis, realizar algumas intervenções com eles, pedir para que eles montem palavras de um campo semântico específico, ou seja, você vai falar que vocês vão construir, né, uma lista de palavras com os animais. Você pode partir da sílaba simples, como macaco e assim por diante, e realizar essas intervenções. Se o estudante ele é silábico com valor sonoro, você precisa, né, digamos assim, forçar um pouco mais as consoantes, que é
mais difícil. Quando o estudante está silábico com valor nas vogais, é mais difícil dele entender as consoantes. Agora, quando ele é com valor sonoro nas consoantes, entender o som das vogais se torna mais fácil. Leitura em voz alta. Mesmo que esse estudante lê silabando, omite algumas letras, é importante que ele exercite de fato essa leitura. A gente só aprende quando treina várias e várias vezes. Usa o sussurrofone, que é aquele material adequado que a gente faz, né? Adequado não, adaptado. Coloca um cano PVC ou uma garrafa PET no ouvido, ele fala na outra também para se ouvir. Essa dica aí com certeza ajuda muito. Leitura compartilhada. Pega uma lista de palavras, fichas de leitura, todos esses materiais concretos, gente, ajudam muito. Um erro também de nós professores é pensar que o aluno já sabe, né, e passar para a próxima etapa sem consolidar o conhecimento anterior. Então veja muito bem, tenha calma, né, que tudo vai dar certo. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Mas Carol, e se a família não ajuda? Manda o bilhete, marca reunião, ninguém aparece, ninguém quer saber de nada? Olha, vou falar muito sério com você agora. Se a família não ajuda, você não consegue mudar essa estrutura familiar. Você consegue mudar a sala de aula. Então, 5 minutinhos que você dá uma atenção a mais, que você faz uma atividade diferenciada com esse estudante, pode ter certeza que aos poucos esse estudante ele vai avançar. O que a gente não pode é achar que não dá mais para fazer nada, que já tentou de tudo. Largar de mão esse estudante. Não, ninguém solta a mão de ninguém. Mais uma dica muito prática é criar um cantinho da leitura, aconchegante, com materiais simples, um lugar onde o estudante se sinta estimulado para ler, que a leitura também não seja uma pressão, mas que seja assim algo gostoso e prazeroso. Monte esse cantinho, escolha as obras com cuidado, adequadas para os níveis de proficiência também, que isso é muito importante. Às vezes a gente coloca um livro longo lá e o estudante está ainda adquirindo o sistema de escrita, ele não vai conseguir ler, vai se desmotivar e não vai pegar mais o livro, não vai criar gosto pela leitura. E o nosso objetivo é cada vez mais que ele se sinta à vontade, que ele sinta que essa prática social é importante para a vida dele. Então, selecionar obras adequadas, é importantíssimo para o cantinho da leitura. Além disso, as duplas produtivas, outra estratégia sensacional. Coloque o estudante pré-silábico com o silábico, com valor ou sem valor. Um vai ajudando o outro. Essa troca entre pares é fundamental, essencial para o desenvolvimento da criança. Mas se mesmo assim, com todas essas intervenções ainda não tem resultado, não fica mandando uma atividade extensa, não do livro, manda uma atividade só de 5 minutinhos para casa com instruções claras, que até mesmo o estudante às vezes consegue fazer sozinho ou com a ajuda de um irmão mais velho. Você pode sim, tentar insistir com a família para realizar essa atividade junto com eles, inserindo a prática social de casa com a família. Quando você vai no mercado, tentar ler as palavrinhas, checklist completo de tudo que nós conversamos aqui hoje. Se o seu aluno do 2º ano ainda não lê, esse é o passo a passo completo. Faça uma avaliação diagnóstica ou uma sondagem. Identifique qual é a dificuldade específica daquele estudante. Intervenha com uma estratégia clara para aquele nível de proficiência. Se você pegar 5 minutinhos todos os dias, só um pouquinho aquele estudante e realizar atividades com materiais concretos e atividades direcionadas, ele vai avançar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora me conta aqui embaixo nos comentários qual é a principal dificuldade dos seus estudantes. Um abraço e até o próximo vídeo.